Confissões, Santo Agostinho, capítulo 4, livro 1, continuação. Peço-te, meu Deus, queria saber, se tu também o quiseres, tu cuja vontade meu batismo foi adiado, se o fato de não ter sido batizado então soltou, por assim dizer, as rédeas do pecado para o meu bem, ou não as soltou. Ainda hoje me chega ao ouvido a respeito de uns ou outros. Deixa fazer, ainda não foi batizado. Todavia, quanto à saúde do corpo, não dizemos, deixe que se machuque mais, ainda não sarou. Quão melhor teria sido se eu sarasse logo e que os cuidados meus e dos meus pais para comigo providenciasse que a salvação de minha alma, uma vez recebida, fosse tutelada por ti, que me deste. Melhor, certamente, mas minha mãe sabia quantos e quais turbilhões de tentações me ameaçavam após a puerícia, e queria entregar a eles a argila com que seria formado em vez da efígie já pronta. Nota de rodapé 49. Na época da idade adequada para o batismo, a idade adequada para o batismo ainda era matéria de discussão. Muitos, como a mãe de Agostinho, consideravam que os pecados da puberdade seriam mais graves se as crianças já fossem batizadas. Fim da nota de rodapé. Contudo, mesmo nessa puerícia, que parecia menos temível do que a adolescência, não amava as letras e odiava que me pressionassem a aprendê-las. Pressionavam-me, contudo, e faziam bem, era eu quem não agia bem. Com efeito, não teria aprendido se não me obrigassem. Ora, ninguém age bem contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Tampouco os que me pressionavam agiam bem, mas um bem me acontecia por tua causa, meu Deus. Eles de fato não imaginavam como poderia aproveitar aquilo que me obrigavam a aprender, a não ser para saciar a insaciável cobiça por riqueza, indigente e glória vexaminosa. Mas tu, por quem os nossos cabelos são contados, aproveitavas para minha utilidade o erro de todos aqueles que me obrigavam a aprender. O meu erro, porém, de não querer aprender, aproveitava-o para o meu castigo. Porque eu, criança tão pequena e pecador tão grande, não desmerecia ser punido. Assim, tu me fazias bem por aqueles que não me faziam bem, e me retribuías com justiça os meus pecados. Com efeito, mandaste, e assim é, que toda alma, fora da ordem, seja castigo a si mesmo. Ainda hoje, porém, não entendi plenamente por que eu detestava a língua grega, que aprendia quando criancinha. Amei muito a latina, não aquela que ensinavam os mestres primários, mas as dos meus professores, chamados gramáticos. Nota de rodapé. Nota 51. Na escola latina, dos 7 aos 10 anos, a criança era alfabetizada e aprendia cálculo elementar, literatio. Daí passava a tutela de um gramático, com quem estudava os textos clássicos, Virgílio, Terêncio, etc.
além de noções de história, geografia, astronomia, etc. Essas matérias eram denominadas pelo termo genérico de literatura. C.F. Agostinho. A ordem. 2 em Romanos, 12 em Romanos, 35-7, 52, Salmo 78, 77, 39. Fim da nota de rodapé. Com efeito, considerava os primeiros elementos, quando se aprende a ler, escrever e contar, tão onerosos e penosos quanto a língua grega em geral. De onde vinha isso, senão de meu pecado e vaidade, por causa dos quais era carne e sopro que passa e não volta? De fato, aquelas primeiras noções que buscavam gerar em mim a capacidade tanto de ler, se me deparasse com um texto, quanto de escrever eu mesmo, se quisesse, e a geraram, e agora a possuo, quão melhores, porque mais verdadeiras eram do que aquelas outras, pelas quais era obrigada a memorizar a história de certo Enéas errante, esquecendo-me dos meus próprios erros, e chorar a morte de Dido, que se matara por amor, enquanto eu, o pior dos miseráveis, tomado por essas histórias, suportava de olhos enxutos morrer longe de ti, Deus, minha vida. O que há de fato de mais infeliz do que o infeliz que não fica infeliz por si mesmo? Chora a morte de Dido, provocado por amor de Enéas, mas não chora a sua própria morte, que acontece por não te amar. Deus, luz do meu coração, pão da minha boca, pão da boca interior de minha alma, potência que se casa com a minha mente e seio que nutre a minha reflexão. Não te amava e cometia adultério contra ti. E o adúltero ouvia de toda parte: bravo, bravo, porque a afeição por este mundo é adultério contra ti. E dizem: bravo, bravo, para envergonhar quem não se comporta assim. E não chorava por isso, mas chorava Dido, morta, buscando a espada, buscando na espada o último limite. Enquanto eu mesmo, abandonando-te, buscava o último limite de tua criação, terra que vai à terra. E se me proibissem de ler essas coisas, sofreria por não ler algo que me fazia sofrer. E uma loucura tão grande é reputada instrução mais prestigiosa e produtiva do que aquela que nos ensina a ler e escrever. Mas, agora, que meu Deus clame a minha alma e a tua verdade me diga: não é assim, não é assim. Aquele primeiro ensino é de longe o melhor. Com efeito, hoje estou mais disposto a esquecer as viagens de Enéas e toda a história que as valha do que a leitura e a escrita. De fato, as portas das escolas de literatura têm cortinas dependuradas, mas estas representam menos a honra do segredo do que o encobrimento do erro. Nota de rodapé, número 56. As aulas costumavam ser ministradas em pórticos ou galerias abertas, em espaços fechados por cortinas. Fim da nota de rodapé. Não gritem contra mim aqueles que já não temo, enquanto te confesso o que minha alma quer, meu Deus, e encontro paz na reprovação de meus maus caminhos, para amar teus bons caminhos. Não gritem contra mim os vencedores e compradores de literatura, porque se perguntassem a eles se é verdade o que diz o poeta,
que Enéas algum dia esteve em Cartago, os mais ignorantes diriam que não sabem. Os mais cultos reconheceriam que não é verdade. Mas se perguntassem com quantas letras se escreve o nome Enéas, todos os que estudaram responderiam a verdade. Conforme o acordo e a convenção que os homens estabeleceram sobre estes signos. E se então perguntarem qual esquecimento causaria mais incômodo à vida de cada um, o de ler e escrever ou das ficções poéticas, quem não vê o que responderiam se não estivesse completamente fora de si? Portanto, pecava quando criança, antepondo o amor a aquelas frivolidades, ao das coisas mais úteis, ou melhor, a odiar estas e amar aquelas. Com efeito, mais um mais um, 2, 2 mais 2, 4. Era uma cantilena odiosa para mim, mas era um espetáculo dulcíssimo. E vão o cavalo de madeira cheio de soldados, o incêndio de Troia e o próprio fantasma de Creusa. Por que então odiava a literatura grega, ainda que contasse histórias semelhantes? Homero também sabia tecer habilmente tais fábulas e ser fátuo de maneira mais doce. Para mim, no entanto, era amargo, quando era criança. Imagino que para as crianças gregas Virgílio também o seja, quando não coagidas a estudá-lo como eu fui estudar Homero. Evidentemente a dificuldade em geral de aprender a fundo uma língua estrangeira, aspergia de fel todas as doçuras das fábulas narradas em grego. Não conhecia nenhuma daquelas palavras e era ameaçado veemente com penas ferozes e terríveis para que as aprendesse. De fato, também não conhecia nenhuma palavra latina quando infante, porém as aprendi observando, sem medo ou tormento, entre carícias das amas, brincadeiras sorridentes e alegrias jocosas. Aprendi-as sem que ninguém me pressionasse, com a ameaça do castigo, sempre que meu coração me incitava a externar o que ele concebia, e não podia fazê-lo de outra forma, senão aprendendo algumas palavras, não de quem mas ensinava, mas de quem falava, para que pudesse eu também apresentar ao ouvido dele o que sentia. Portanto, parece evidente que no aprendizado é eficaz, muito mais do que uma obrigação ameaçadora, a curiosidade livre. Mas o curso desta é refreado por tuas leis, Deus, tuas leis, desde as palmatórias dos mestres até as provas dos mártires, tuas leis capazes de ministrar-nos saudáveis amarguras, para nos chamar de volta a ti, da alegria pestífera pela qual nos afastamos de ti. Escuta, Senhor, minha súplica, que minha alma não falte ao teu ensino, e não falte a confessar-te tuas misericórdias, pelas quais me arrancaste a todos os meus péssimos caminhos. Torna-te para mim mais doce do que todas as seduções que buscava. Que te ame com todas as forças e aperte tua mão com todo o meu coração. Arranca-me de toda tentação até o fim. Tu agora, Senhor, és meu Rei e meu Deus. Esteja a teu serviço tudo de útil que aprendi criança. Esteja ao teu serviço o que falo e escrevo, e leio, e calculo, porque enquanto aprendia futilidades, tu me proporcionavas a educação, e perdoastes os pecados de meus deleites por aquelas futilidades.
De fato, aprendi com elas muitas palavras úteis. Mas poderia aprendê-las com conteúdos não fúteis. Esse seria um caminho seguro para as crianças percorrerem. Mas ai de ti, torrente dos costumes humanos. Quem te resistirá? Pausa aqui. Pessoal, tem uma sequência de 3 notas de rodapés que eu lerei ao final do parágrafo, ok? Para não interromper, porque elas estão no meio das frases. Beleza? Continuando. Mas ai de ti, torrente de costumes humanos, quem te resistirá? Até quando correrás sem secar? Até quando arrastarás os filhos de Eva para um mar grande e terrível, que mal conseguem atravessar aqueles que embarcam no madeiro? Não li em ti, de Júpiter, senhor dos trovões, e dado a amores ilícitos? Embora não pudesse fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, fingiu-se que sim, para que um falso trovão autorizasse um sedutor a imitá-lo por uma fornicação verdadeira. Mas quem entre esses professores de manta curta escutaria com ouvido sereno um homem feito do mesmo pó dizer em alta voz: Homero fazia obra de ficção transferindo para os deuses os costumes humanos, mas eu preferiria que tivesse transferido os divinos para nós? Muito embora seja mais verdadeiro dizer que ele certamente fazia obra de ficção, mas atribuindo caráter divino a homens perversos, para que a perversidade não parecesse perversidade, e qualquer um dos que fizessem o mesmo parecesse imitar não homens corruptos, mas deuses celestes. Notas de rodapé. Nota 62. Lignum, madeiro. Pode significar por metonímia navio, mas era também expressão corrente para indicar cruz. C.F. Agostinho, Comentário ao Evangelho de João, 2 em Romano, 4. Os filósofos puderam ver o que é, mas ouviram de longe. Não quiseram assumir a humildade de Cristo, nave segura pela qual chegariam ao que pudesse ver de longe, e menosprezaram a cruz de Cristo. Precisas atravessar o mar e despreza o madeiro? Nota 63. L. Hermann. Remarques Philologiques em Augustinus Magister, 1 em Romano, 1954. Sugeriu que em ti, in te, pode ser uma corrupção de interentio, interentio. De fato, Agostinho se refere aqui a um episódio do ato 4 da comédia O Eunuco, como ficará explícito no parágrafo seguinte. Terêncio era, ao lado de Virgílio, o autor mais estudado nas escolas de gramática. Alguns comentadores acolheram a tese de Hermann, mas nenhuma edição que eu conheça adota a variante no texto. Nota 64. Paenula, roupa de uso popular, em oposição à toga ou ao manto comprido, utilizado por pessoas de maior dignidade. Fim das notas de rodapé. E, no entanto, rio infernal, os filhos dos homens são jogados em ti, pagando honorários para que aprendam tais coisas, e devem ser coisas importantes, porque delas se trata publicamente no foro, sob a proteção das leis que, além dos honorários, garantem um salário fixo. Nota de rodapé. 66.
A partir da Idade Imperial, ou pelo menos do século II, os professores recebiam, além de pagamentos dos alunos, uma retribuição dos cofres públicos. Fim da nota de rodapé. E tu bates nos teus seixos e ressoas, dizendo: aqui se aprendem as palavras, aqui se adquire a eloquência absoluta, indispensável para persuadir e explicar. Por acaso, então, não conheceríamos as palavras chuva de ouro, ventre, trapaça e abóbata do céu, e outras que se encontram naquele trecho, se Terêncio não nos apresentasse um adolescente que toma Júpiter como exemplo para um estupro, ao olhar um quadro na parede onde se mostrava como Júpiter, segundo dizem, fez cair uma chuva de ouro no ventre de Danae, trapaceando-a? E vejas de que maneira ele incita a libido, como por instrução celeste. Abre aspas. Qual Deus, diz, aquele que faz tremer a abóbada do céu com seu enorme estrépito, e eu, simples homenzinho, não faria o mesmo? Ao contrário, o fiz, e com muito prazer. Fecha aspas. Não, certamente não. Não aprendemos melhor as palavras por meio de um ato torpe como este. Mas o ato torpe é praticado com maior confiança por meio destas palavras. Não culpo as palavras, vasos escolhidos e preciosos, mas o vinho do erro que doutores embriagados nos serviam nelas. E se não bebêssemos, apanhávamos. E não havia um juiz sóbrio ao qual pudéssemos apelar. E todavia eu, meu Deus, sob cuja proteção essa lembrança já não apresenta perigo, eu, desgraçado, gostava de aprender essas coisas, me deleitava com elas. E por isso me chamavam garoto promissor. Permita-me, Deus, dizer algo sobre meu engenho, teu dom, em quais extravagâncias o desperdiçava. Encarregava-me de uma tarefa capaz de deixar minha alma bastante inquieta, entre a ambição do louvor e honra e o medo da surra. Compor uma oração sobre a palavra de Juno, irada e triste, por não poder manter o rei dos troianos longe da Itália. Palavras que, como sabia, Juno nunca pronunciou, mas era obrigado a seguir os rastros errantes das ficções poéticas e a declamar em prosa o que o poeta escrevera em versos. Julgava mais louvável o discurso em que, considerada a dignidade da personagem representada, os sentimentos de ira e mágoa emergissem com maior verossimilhança, por serem revestidos de termos e frases apropriadas. Para que isso, meu Deus? Verdadeira vida? Para que ser aclamado mais do que muitos coetâneos e companheiros de estudo? Tudo aquilo não era fumaça e vento? Os louvores a ti, Senhor. Os louvores a ti teriam sustentado o rebento do meu coração, que não seria tomado pela inutilidade dessas bagatelas, alimento ignóbil das aves. Não é de uma só maneira que sacrificamos os anjos rebeldes. Mas por que se admirar de que eu fosse levado a tais futilidades e andasse para fora de ti, meu Deus? Quando me propunham como modelo homens que tinham vergonha de serem repreendidos por terem relatado atos inocentes com algum barbarismo ou solecismo, mas que, se narrassem seus atos de libido com palavras catiças, segundo as regras da síntese e com copiosa elegância,
eram louvados e se orgulhavam disso? Vês isso, Senhor, e te calas, magnânimo, muito misericordioso, e verás. Mas permanecerá em silêncio para sempre? Desde já arranca desse vertiginoso abismo a alma que te deseja e anseia teus deleites, cujo coração te diz: busquei teu rosto, Senhor, procurei. Com efeito, na paixão das trevas ela está longe do teu rosto. Mas não é a pé ou por distâncias no espaço que nos afastamos de ti ou voltamos a ti. Teu filho caçula não buscou cavalos, carros ou navios, não voou com asas visíveis, nem percorreu um caminho pelo movimento das pernas, quando foi morar numa região distante e dissipou prodigamente o que lhe dera seu pai, carinhoso pelo que dera na despedida e ainda mais carinhoso quando ele voltou pobre. As trevas estão na paixão libidinosa. É isso ficar longe de teu rosto. Vê, Deus Senhor, pacientemente como sempre vês. Vê com que cuidado os filhos dos homens respeitam as regras de letras e sílabas que herdaram dos que falaram antes deles e negligenciam as regras eternas que receberam de ti para a salvação perpétua. Respeitam e ensinam as antigas convenções sobre aqueles sons, e tal ponto que, se alguém pronunciar a primeira sílaba da palavra homem sem aspiração, contra as regras gramaticais, isso incomoda mais os homens do que alguém, sendo homem, odiar outro homem contra seus preceitos. Como se alguém pudesse julgar a inimizade de um homem mais perniciosa do que o próprio ódio que cultiva em si, ou pudesse devastar mais gravemente a vida de alguém, perseguindo-o, do que devasta seu próprio coração, odiando. E certamente a ciência das letras não é mais profunda do que aquilo que está gravado em sua consciência. Que ele faz o outro, o que não queria que fosse feito a ele. Como é secreto, tu que habitas nas sumidades em silêncio, Deus único grande que, conforme uma lei inesgotável, derramas a punição da cegueira sobre as ambições ilícitas, quando um homem de eloquência, perante um homem juiz, cercado por uma multidão de homens, perseguindo um inimigo com enorme ódio, toma o maior cuidado em não dizer, por erro de regência, entre aos homens, ao passo que não se preocupe em estipar, pelo furor de sua mente, um homem da comunidade dos homens. Eu jazia no limiar desses hábitos, pobre criança. Essa era a competição naquela arena, de maneira que eu mais temia cometer um barbarismo do que evitava invejar aqueles que não o cometiam. Digo isso e confesso a ti, meu Deus. Por isso me louvavam aqueles cuja aprovação era para mim, na época, o parâmetro do bom comportamento. Não via a voragem de ignomínia em que era lançado para longe dos teus olhos. Afinal, não era eu pior do que eles, quando desagradava até a eles, enganando com inúmeras mentiras o pedagogo, os mestres e meus pais, por amor dos jogos, por desejo de espetáculos frívolos e pela ânsia estriônica do faz de conta. Costumava também roubar da despensa e da mesa de meus pais por império da gula, ou por ter o que oferecer às crianças que me vendiam sua participação nos jogos,
embora gostassem deles tantos quanto eu. E até no jogo a miúde buscava a vitória pelo engano, vencido eu mesmo por um desejo vão de supremacia. Por que então não queriam sofrer? Por que então não queria sofrer o mesmo? E se o percebesse, brigava furiosamente? Se era o que cometia contra os outros? Mas eu, quando descoberto, preferia zangar-me e a ceder. É essa a inocência das crianças? Não, Senhor, não. Rogo a ti, meu Deus, de fato. O mesmo acontece quando, dos pedagogos e mestres, das nozes. Acontece quando Vou retornar. Rogo a ti, meu Deus. De fato, o mesmo acontece quando, dos pedagogos e dos mestres, das nozes, das bolinhas e dos passarinhos, passamos aos prefeitos e aos reis, ao ouro, às posses e aos escravos, coisas todas que advêm com a maioridade, assim como suplícios piores seguem as palmatórias. Logo, é a pequena altura das crianças que aprovaste como símbolo de humildade, nosso Rei, quando disseste, delas é o reino dos céus. E contudo, Senhor, Criador e Regedor Supremo, e ótimo do universo, obrigado, Deus nosso, mesmo que se serias que eu tivesse sido apenas uma criança. Mesmo então, eu existia, vivia e sentia. Prezava minha incolumidade, vestígio da unidade última e secreta da qual deriva. Garantia, por um sentido interior, a integridade de minhas sensações, e até nos pequenos pensamentos sobre pequenas coisas sentia prazer em encontrar a verdade. Não queria ser enganado, fortificava a memória, aprendia a me expressar, apreciava a amizade, fugia à dor, à objeção, à abjeção e à ignorância. Não é admirável e louvável um ser vivo assim? Mas tudo isso era o dom do meu Deus. Eu não odeio a mim mesmo, e tudo isso é bom. E tudo isso sou eu, logo é bom quem me fez. Ele é meu bem, e para ele excluo os meus bens, graças aos quais existia, mesmo sendo criança. Nisso, de fato, pecava, em procurar prazeres, elevações, verdades, não nele, mas em suas criaturas, em mim e nos outros. Assim me precipitava nas dores, nas confusões, nos erros. Obrigado, minha doçura, minha honra e minha esperança. Meu Deus, obrigado pelos teus dons. Tu, porém, conserva-os para mim, pois assim conservará a mim. E o que me deste crescerá e chegará à perfeição, e eu serei contigo, porque o meu ser, isso também tu me deste.